Nesta noite eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações profundamente aqui durante este culto, através de cada louvor que foi cantado e entoado, e agora chegou o momento em que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra. E desde que me foi feito o convite, eu orei ao Senhor pedindo que Ele colocasse uma palavra no meu coração, e mais recentemente ardeu em mim o desejo para trazer esta palavra para vocês nesta noite, no intuito de trazer aqui princípios relevantes para que você possa aplicar no seu cristianismo nos dias atuais. Então, para tanto, eu quero vos convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 30. É um texto bastante conhecido, a parábola do bom samaritano. Tenho certeza que você já teve a oportunidade de ouvir belos sermões a respeito desta parábola, e nesta noite eu quero trazer aqui alguns princípios para que possam ser aplicados ao seu coração. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30, nós estaremos lendo do versículo de número 30 ao versículo de número 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós somos advertidos com uma palavra que vai destacar a importância da compaixão, da empatia, de se preocupar com o outro, de se colocar no lugar do outro. Jesus, ele pregava por parábolas. Esse era um recurso muito utilizado por Jesus Cristo. E não era exclusivo de Jesus. Eu não sei se você sabia, mas naquela época, os mestres da tradição judaica, eles também faziam um recurso de histórias para exemplificar certas lições. As histórias eram muito comuns na tradição judaica. Só que Jesus, ele também utilizava esse recurso, mas ele acrescentava alguns elementos na história que causavam um certo espanto. Então, de certo modo, embora Jesus ensinasse por meio de histórias, como era comum na sua época, ele inovava, porque nestas histórias ele saía do comum, do ordinário, do tradicional, e ele introduzia alguns elementos novos que traziam grandes lições e grandes reflexões para quem escutava. Nós sabemos que o ministério de Jesus aqui na terra foi um ministério de palavra. O foco do ministério de Jesus não eram as curas, não eram os milagres, era o ensino, a pregação das boas novas. Toda vez que ele realizava um milagre, que ele realizava uma cura,
O propósito era chamar a atenção e preparar o coração do seu público para que pudesse ouvir a palavra. Então, Jesus, ele sempre deu grande destaque ao ministério da palavra, ao ministério do ensino. Certo estudioso chegou a dizer que Jesus fez das ruas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, dos barcos a sua tribuna, e por onde ele passava, ele ensinava a palavra de Deus, porque esse era o seu propósito e essa era a sua principal missão. E certa vez, Jesus, ele se depara com o mestre da lei, e esse mestre da lei, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito importante: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, talvez, é a pergunta que todas as religiões tentam responder: o que fazer para viver a vida eterna, para viver uma vida no paraíso, uma vida de tranquilidade na eternidade? E esse homem, ele faz essa pergunta, mas ele faz a pergunta no objetivo de testar Jesus. Na verdade, ele não estava com o propósito de aprender, mas o propósito ali era colocar em xeque o conhecimento de Jesus. Era uma pegadinha do mestre da lei. E ele chega até Jesus e faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele percebe a intenção do coração daquele homem e ele não alimenta muito a conversa. Ele responde a pergunta com duas outras perguntas. A primeira pergunta foi: o que está escrito na lei? Como interpretas? E aquele homem respondeu: amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus repassou a pergunta para aquele homem deve ter ficado envaidecido, porque ele era um mestre da lei, ele conhecia a lei, ele sabia muito bem a lei. Então, eu imagino que ele deve ter pensado que Jesus também estava testando o seu conhecimento. Da mesma forma que quando ele fez a primeira pergunta, ele testou o conhecimento de Jesus. Só que esse não era o propósito de Jesus. Mas o fato é que aquele homem responde. E ele responde muito bem. Foi a melhor resposta possível. Eu não sei se você sabe, mas na lei, no Pentateuco, existem 613 mandamentos, 613 leis. Dentre estas 613 leis, nós temos ali mandamentos que dizem respeito à religião, leis civis, leis criminais, leis sanitárias, leis alimentares, leis sociais. Então, quando o Senhor entregou para Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, nós percebemos ali que houve um resumo daquilo que era o suprassumo da lei, aquilo que era a essência, a base, o fundamento. Nos 10 mandamentos, a gente tem 4 mandamentos verticais, que são os primeiros, que dizem respeito do nosso relacionamento com Deus, e nós temos 6 mandamentos horizontais, que dizem respeito à forma como nós vamos tratar o nosso próximo, a forma com a qual nós nos posicionaremos na sociedade. E quando aquele homem ele foi explicar para Jesus o que estava escrito na lei, ele faz um resumo perfeito, porque ele junta um texto do decálogo, amarás a teu Deus de todo o teu coração, um texto que está nos 10 mandamentos, e ele vai lá numa lei em Levítico capítulo 19, porque tem gente que pensa que amarás a teu próximo como a ti mesmo está nos 10 mandamentos, mas não está nos 10 mandamentos. Aquele mestre da lei, ele vai lá em Levítico capítulo 19 e pega essa parte e junta com um texto do decálogo, e ele dá a resposta perfeita. E quando o mestre da lei deu aquela resposta para Jesus, Jesus disse: respondestes muito bem, faz isso e viverás. Faz isso e você receberá a bênção de Deus. Na teoria você sabe muito bem, a sua ortodoxia é muito boa, então é só colocar em prática que você vai viver e você vai receber a bênção de Deus. Quando Jesus disse aquelas palavras para aquele homem ele começou a pensar e ele faz uma nova pergunta para Jesus. E dessa vez ele faz uma pergunta que eu não vejo naquela pergunta o objetivo de testar Jesus, mas havia ali o propósito de aprender com Jesus.
Porque ele faz a pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? É interessante que aquele homem faz a pergunta em cima da própria resposta que ele havia dado, porque quem disse que ele tinha que amar o próximo como a si mesmo foi ele. Jesus disse: respondestes muito bem, faz isso e viverás. E aí aquele homem olha para a sua própria resposta e ele percebe que, na verdade, o problema dele não é com memorizar a lei, com conhecer a lei, mas com aplicar, com viver a lei, com viver segundo a palavra de Deus. E aquele homem chega para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Essa pergunta, para a gente hoje, parece ser uma pergunta irrelevante, porque todos nós sabemos quem é o nosso próximo. Isso é algo que é muito simples de entender. Mas na mentalidade judaica daquela época, o próximo era o judeu. Porque o judeu, ele tinha um alto sentimento nacionalista. O judeu, ele se considerava como o povo escolhido por Deus e acima dos outros povos. Tanto que os judeus, eles criaram um termo gentios. O termo gentios significa gentalha. É exatamente isso. Talvez que você que é mais novo, você não vai conhecer. Mas aqueles que são mais antigos, de 30 anos para lá, como eu, você sabe que gentalha era uma expressão que a gente escutava muito no seriado do Chaves. O Kiko, ele sempre falava gentalha, gentalha, gentalha. Por quê? Porque era uma forma de menosprezar o seu Madruga. E os judeus, eles também se referiam aos outros povos como gentios, na tentativa de menosprezar os outros povos, porque eles eram os escolhidos de Deus. Os outros povos, italianos, gregos, são gentalha, são outras gentes. Os judeus, eles colocavam todos os outros povos no mesmo pacote. Então, quando aquele homem faz a pergunta: e quem é o meu próximo? Aquela pergunta ali era uma pergunta muito importante, porque na mentalidade judaica do primeiro século, próximo é quem era judeu, quem fazia parte da aliança, quem carregava essa genética, essa genealogia, fazendo parte ali do povo de Deus, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o judeu, ele pensava que ele tinha que amar o próximo, e esse próximo era quem? O judeu. O judeu tinha que amar o judeu. O judeu tinha que respeitar o judeu. O judeu tinha que tratar bem o judeu, porque eles pensavam ali pela perspectiva do vínculo nacionalista. Mas eles não estendiam essa compaixão, esse respeito, esse trato cordial com os outros povos. Pelo contrário, os outros povos eles desprezavam. É mais ou menos o seguinte, trazendo para os nossos dias, a gente, às vezes, pode aplicar isso de um modo muito parecido, quando a gente pensa que a gente tem que tratar de forma cordial apenas os irmãos em Cristo. Só o povo de Deus. Não, porque é o povo de Deus, é a família de Cristo. E quando aquele homem faz a pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus percebe que ali existe uma boa oportunidade para explicar a respeito desta questão de uma forma mais profunda. E aí Jesus começa a contar uma história. E Jesus conta a história do bom samaritano. Todos nós conhecemos essa história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando de repente ele foi surpreendido por um grupo de assaltantes. E aqueles homens perversos usaram de violência contra aquele homem, arrancaram as suas roupas, roubaram os seus bens, lhe feriram e lhe deixaram à beira da morte, quase morto, no caminho ali, e fugiram. Aquele homem estava entregue ali, todo ferido, na beira do caminho, nessa estrada que liga Jerusalém a Jericó,
Essa estrada é uma estrada de aproximadamente 24 quilômetros. A cidade de Jerusalém fica cerca de 1.000 metros acima da cidade de Jericó. Então, é uma estrada que é uma serra que você desce, cheio de curvas, é uma estrada bem sinuosa, existem muitos rochedos, muitos lugares nos quais os ladrões e os salteadores, eles se escondiam para surpreender as suas vítimas. E esse homem, ele foi surpreendido nessa estrada. Jesus conta que depois daquele homem ter sido atacado, passa por aquela estrada um sacerdote. O sacerdote, ele olha, se esquiva, vai para o lado oposto, nega o socorro, omite o socorro e segue o seu caminho. O levita passa, faz o mesmo que o sacerdote, mas um bom samaritano que está passando pelo caminho, ele se compadece, ele ajuda, ele socorre, ele cuida, e ele demonstra toda a compaixão e todo o cuidado por aquele homem que estava ferido. Jesus conta essa história. E essa história é uma história que vai nos ensinar a importância da compaixão. Porque nessa história há um duelo entre as polarizações que existiam no primeiro século, as rivalidades raciais, as rivalidades entre pessoas. Há um duelo entre essas rivalidades, essas divisões, essas intrigas, com a compaixão, com o amor. No caso do sacerdote, no caso do levita, nós percebemos que o amor não foi mais forte. E esse amor acabou sucumbindo diante dessas polarizações e dessas rivalidades. Mas no caso do bom samaritano, nós percebemos que ali o amor venceu. E o propósito dessa história é mostrar que a compaixão que existe em nós deve ser mais forte do que quaisquer barreiras separatistas que a sociedade tentam colocar sobre a gente, impor na nossa cosmovisão. Nós não podemos nos guiar pelos ditames deste mundo, pelas ideologias deste mundo, pelas barreiras que a sociedade tenta colocar sobre nós, dizendo que a gente não pode se aproximar disso, a gente não pode fazer isso, não. Nós somos movidos pela compaixão de Deus, e pela compaixão nós nos arriscaremos para ajudar, pela compaixão nós nos arriscaremos para socorrer, pela compaixão nós nos esforçaremos para ser a resposta de Deus para quem precisa e para quem está necessitado. Jesus conta essa história. E quando a gente olha para essa história, uma primeira lição que se destaca aqui nessa história é que o nosso cristianismo, ele deve transbordar diante das pessoas que estão diante de nós. Esse é um princípio que eu consigo extrair dessa história. O seu cristianismo, quem você é em Cristo, precisa transbordar diante das pessoas com as quais você convive, diante das pessoas com as quais Deus coloca no seu caminho, às vezes até de modo aleatório, mas se aquela pessoa surgiu na sua vida, foi colocada no seu caminho, se tornou um amigo na faculdade, um vizinho, uma pessoa próxima, e essa pessoa precisa de Deus, se coloque como a resposta de Deus para essa pessoa. O seu cristianismo precisa transbordar. Quem é o próximo? Essa parábola, ela não foi contada para criticar a religiosidade do sacerdote e do levita. Essa parábola não foi contada para enaltecer a figura de um samaritano e de um estrangeiro. O propósito desta parábola não é isso. O propósito desta parábola é responder à pergunta: quem é o próximo? Esse é o ponto central, esse é o ponto nevrálgico da palavra. E quem que é o próximo? Próximo é todo aquele que está diante de nós, é todo aquele que precisa do nosso apoio, até quem a gente reprova no que diz respeito ao comportamento que essa pessoa tem. Mas se essa pessoa está diante de nós, essa pessoa, ela é o nosso próximo.
e ela merece ser socorrida, ela merece ser acudida, ela merece ser atendida. É interessante que, quando a gente olha para essa história, a gente vai ver que Jesus, ele faz questão de colocar nessa história a figura de um samaritano. Na época de Jesus, nós sabemos que existiam corriqueiras histórias que eram contadas, e essas histórias, elas tinham sempre um padrão. E o padrão era um padrão composto de 3 personagens. As histórias que os mestres contavam para exemplificar uma lição, era sempre uma história, normalmente estruturada a partir de 3 personagens. E essa história criava ali uma expectativa, uma tensão, um suspense, para ver quem solucionaria a situação, o problema colocado. E, geralmente, nestas histórias, que eram muito comuns na tradição rabínica do primeiro século, eles colocavam 3 personagens. O primeiro personagem era um sacerdote, o segundo personagem era um levita, e o terceiro personagem era, geralmente, um agricultor judeu piedoso, um homem que não era tão religioso, mas que tinha o seu trabalho comum, e geralmente o sacerdote não cumpria com aquilo que ele deveria cumprir, o levita também não cumpria, e o judeu piedoso, um agricultor, um fazendeiro, ele se colocava como a resposta. Porque essas histórias, elas tinham uma estrutura anticlerical, anti-institucional. Naquela época, os homens estavam muito descontentes com a religiosidade que eles enxergavam no primeiro século. Nós sabemos que o judaísmo ele tinha se dividido em diversos braços. O judaísmo no Antigo Testamento, que era uma religião monolítica, uma única estrutura, se dividiu em vários grupos, em várias denominações no Novo Testamento. Então tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os saduquitas, os herodianos. Eram várias denominações. E eles não tinham entendimento entre eles. Cada um falava uma coisa. Naquela época existiam muito esses problemas ali de diálogo entre esses braços do judaísmo. E um dos grandes problemas era a hipocrisia religiosa. Porque os homens olhavam para os sacerdotes, olhavam para os levitas, para aqueles homens que deveriam ser o exemplo ali de pureza, de santidade, de moralidade, mas, na verdade, esses homens, eles se mostravam hipócritas, superficiais, com uma santidade que era exteriorizada, era uma santidade teatralizada, apenas ali por fora. Tanto é que os sermões mais duros de Jesus foram sermões endereçados aos religiosos de sua época. Jesus denunciou esse comportamento hipócrita, de cuidar apenas ali da aparência, para tentar transmitir uma boa imagem, mas não cuidar do seu interior. Jesus chegou a chamar aqueles homens de sepulcro caiados, que eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Então, essas histórias que eram contadas ali pelos mestres, eram histórias anticlericais, eram histórias anti-institucionais, que criticavam a religiosidade, porque a religiosidade no primeiro século deixava muito a desejar. E Jesus, ele começa contando a história. Ele utiliza uma história semelhante, estruturada em 3 personagens. Jesus coloca ali a figura de um homem que foi assaltado. Jesus introduz a figura do sacerdote que nega o socorro e foge, indo para o lado oposto. Jesus coloca a figura do levita, e eu imagino que aquele mestre da lei, ele deveria ter pensado assim: eu conheço essas histórias. Jesus agora vai colocar a figura do judeu agricultor, que vai socorrer o homem que está precisando. Eu imagino que as pessoas que estavam ali já criaram uma expectativa de conhecer o desfecho da história. E aí Jesus fala sobre o sacerdote, Jesus fala sobre o levita, e de repente Jesus choca todo mundo, porque Jesus introduz nessa história a figura de um samaritano. Gente, quem era o samaritano no primeiro século? Era o inimigo ferrenho de todo judeu. Por mais contraditório e incrível que pareça,
os samaritanos, eles faziam parte do Israel no Antigo Testamento. Eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Samaritanos, durante o Antigo Testamento, eles faziam parte do povo de Israel. Quando Deus levantou profetas ali, por exemplo, Elias, Eliseu, que atuaram no norte, eles profetizaram naquelas regiões, naquelas cidades, profetizaram em Samaria. O profeta Oséias, o profeta Amós, eles também passaram pelas cidades nortistas do reino de Israel. Só que em 722 a.C., por causa dos próprios pecados do reino do norte, esse reino foi entregue na mão dos assírios. Os assírios invadiram o reino do norte e destruíram o reino do norte. E os assírios, eles tinham uma política devastadora e muito cruel, porque a política não era apenas tomar a região, mas era destruir culturalmente os povos que tinham sido conquistados. E como que eles faziam isso? Primeiro, matando muita gente, impondo a destruição, o caos, incendiando a cidade, destruindo. Os sobreviventes, eles eram obrigados a saírem daquela cidade, e eles eram dispersos para muitas outras regiões que pertenciam ao domínio dos assírios. E nessa política, os assírios separavam famílias dos sobreviventes. Mandavam um cônjuge para uma região, o outro cônjuge para outra região, um filho para uma outra região, e eles apagavam com vestígio da tradição familiar e da cultura daquele povo. E eles traziam para povoar aquela região que tinha sido destruída outros povos. Vinham outros povos de outras regiões e ocupavam aquela região. Então, eles provocavam de forma forçosa, de forma violenta, uma miscigenação dos povos. E os samaritanos, eles sofrem, então, essa miscigenação, essa mistura, de tal modo que eles foram perdendo aquela identidade religiosa, aquela identidade cultural. Os judeus que ainda permaneceram, eles começaram a acusar os samaritanos de terem perdido a pureza racial. Só que os judeus também enfrentaram um grande exílio, um grande cativeiro, o cativeiro na Babilônia. Alguns anos depois, o cativeiro do Reino do Norte foi em 722 a.C. O cativeiro do Reino do Sul, de Judá, ele começa ali com 605 a.C., uma primeira invasão, e a última invasão da Babilônia em 586, 587 a.C., quando leva ali os judeus para a Babilônia. Quando os judeus voltam da Babilônia, a Bíblia diz que eles começam a reconstruir o templo, recebem permissão para construir o templo, Ciro, ele autoriza, e quando eles começam ali a preparar a reconstrução do templo, os samaritanos, eles oferecem ajuda, eles querem participar do processo, só que os judeus não aceitam, porque os samaritanos, eles tinham perdido a pureza racial, eles eram vistos pelos judeus como gentios agora, como um povo que não carregava mais essa pureza racial, um povo que não pertencia mais à linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eles rejeitam a ajuda dos samaritanos. Há um princípio de hostilidade, os samaritanos tentam impedir a obra, tentam embargar a obra, tentam atrapalhar a obra, ela segue o seu projeto, o templo é reconstruído, os muros da cidade de Jerusalém é reconstruído, mas a partir de então, cria-se uma rivalidade que começa 5 séculos antes de Cristo. E mais precisamente, no século 2 a.C., por volta do ano 130 a.C., um rei judeu chamado João Hircano, da dinastia dos Macabeus, ele invade a Samaria, sobe o Monte Gerizim e destrói o templo que os samaritanos haviam construído no Monte Gerizim. Porque os samaritanos, sabendo que eles não poderiam cultuar no templo de Jerusalém, eles construíram então um templo no Monte Gerizim. E eles diziam que o lugar sagrado para adorar a Deus era o Monte Gerizim. Você que conhece um pouquinho de Bíblia, sabe bem essa questão, porque a mulher samaritana, ela chega a perguntar isso para Jesus em João no capítulo 4. Senhor, qual é o lugar onde nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é no monte, e vocês dizem que é no templo. Qual é o local da verdadeira adoração? Porque criou-se uma
polarização, um antagonismo muito grande entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, eles acreditavam apenas no Pentateuco, na lei de Moisés, porque eles diziam que no Antigo Testamento, nos textos proféticos, havia uma predileção pela tribo de Judá, ao profetizar que o Messias vinha da tribo de Judá. Então eles se sentiam desprezados, eles se sentiam preteridos. Por causa disso, eles rejeitaram então parte do Antigo Testamento e ficaram apenas com o Pentateuco. Construíram um templo no Monte Gerizim, até que esse templo foi destruído por um judeu. A partir da destruição do templo por João Icano, um rei judeu da dinastia dos Macabeus, houve uma inimizade total entre judeus e samaritanos, de modo que um judeu não falava com um samaritano. Certa vez, quando quiseram desprezar Jesus, antes de chamar Jesus de endemoniado, primeiro chamaram ele de samaritano, porque era quase meio que similar, era quase meio que sinônimo, você chamar um judeu de endemoniado e um judeu de samaritano. Era um xingamento daquela época. Então existia uma rivalidade muito grande. A rivalidade era tão grande que, às vezes, quando um judeu queria ir para a Galileia, que era no norte, naturalmente o caminho mais fácil era passar pela Samaria. Mas o judeu, ele dava uma volta gigantesca, passando pela Pérea, indo pelo leste, atravessando o Jordão, dando uma volta gigantesca para chegar na Galileia, porque o judeu não queria cruzar o território dos samaritanos. É por isso que quando a gente abre lá em João, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, o texto diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria, porque um judeu, geralmente, não passava por Samaria. E o texto diz, e era-lhe necessário, ou seja, Jesus precisava passar por Samaria, porque lá ele encontraria a mulher samaritana. Então, existia uma rivalidade gigantesca entre judeus e samaritanos. E quando Jesus coloca na história a figura de um samaritano, Jesus está surpreendendo todo mundo. Porque Jesus não apenas introduz a figura de um samaritano, mas Jesus coloca a figura de um bom samaritano. E para o judeu, estas duas palavras não conjugavam na mesma frase. Bom samaritano. Jesus está apresentando o samaritano como grande exemplo. Eu não sei se você consegue perceber, mas na história, por exemplo, diz que o judeu descia de Jerusalém para Jericó, aquele que foi assaltado. O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. O levita descia de Jerusalém para Jericó. Mas quando fala do samaritano, não diz que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Diz que ele passava pelo caminho. A gente não sabe qual era o caminho do samaritano. O que a gente pode dizer com toda certeza é que aquele caminho não era um caminho muito comum para um samaritano frequentar. Por isso Jesus surpreendeu todo mundo. E quando Jesus coloca a figura do samaritano, Jesus está dando uma grande lição para aqueles homens. A lição de que aquele samaritano, ele não se importou com as barreiras separatistas da sua época. Ele olhou para uma pessoa que estava precisando e ele ofereceu ajuda. Provavelmente aquele homem era um judeu, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Aquele caminho era um caminho frequentado por judeus. E o samaritano, ele se move de compaixão e ele ajuda aquele homem. Ele se coloca como resposta para aquele homem. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu percebo que essa lição do samaritano é uma lição que deve ser aplicada a todos nós. Porque na nossa vida cristã, a gente vai se deparar com muitas pessoas no nosso caminho, pessoas que às vezes têm um comportamento reprovável, pessoas que têm um estilo de vida diferente, que creem de modo diferente, que agem de modo diferente, pessoas que têm pensamentos e ideologias diferentes da nossa. E o que fazer com estas pessoas? Eu vou sorrir só para o povo de Deus, eu vou tratar bem só os meus irmãos em Cristo, eu vou ser cordial só com os meus irmãos em Cristo? Próximo é só o povo de Deus? Não, próximo é todo aquele que está diante de nós, independente
de quem quer que seja essa pessoa, ainda que seja uma pessoa que pense totalmente diferente de você, mas se aquela pessoa está precisando da sua ajuda, que o teu cristianismo possa transbordar, que o Espírito de Deus possa te encher, que o Espírito Santo possa te capacitar, para que você possa trazer uma resposta certa para essa pessoa, que você possa ter azeite, que você possa ter vinho, que você possa derramar bálsamo sobre as feridas desta pessoa, que você seja a resposta de Deus para quem precisa. O mundo até hoje tenta criar essas polarizações no povo de Deus, nos separando de pessoas que pensam diferente da gente, criando abismos, criando barreiras, criando muros separatistas, mas nesta noite Deus te diz: não se isole das pessoas que pensam diferente de você, não se isole das pessoas que estão feridas na beira do caminho, não se preocupe apenas com a tua vida, não ignore a dor do próximo, a gente que está sofrendo, a gente que está ferida, a gente que está desorientada, e estão sofrendo porque não conhecem o Deus que você conhece, não conhecem a palavra que você conhece, não tem essa palavra para orientar, essa palavra para guiar, e por isso essas pessoas estão perdidas, buscando ali talvez preencher o vazio no coração nas drogas, na prostituição, numa vida imoral, mas você conhece esta palavra, então não se distancie destas pessoas. Quando você encontrar alguém precisando da ajuda e do socorro de Deus, se coloque como resposta para essa pessoa, porque é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de você como servo do Senhor. Próximo é todo aquele que cruza o seu caminho e que precisa de você. Próximo é o ímpio que às vezes zomba de você. Próximo é talvez aquela pessoa que te despreza. Mas não importa o que aquela pessoa sente, o importante é o que você deve sentir. E dentro de você deve existir a compaixão de Deus, o desejo profundo de se preocupar com essa pessoa. É interessante que, quando Jesus conta essa história, outra lição que eu consigo extrair, é que, além do seu cristianismo transbordar, com as pessoas com as quais você encontra, o seu cristianismo deve transbordar nos lugares nos quais você passa. Por que eu estou falando isso? Parece óbvio, mas não é. Porque no caso do sacerdote e do levita, a gente percebe que a espiritualidade deles ficou no templo. O desejo de servir a Deus ficou no templo. E a gente olha para o sacerdote e para o levita, e a gente critica, a gente reprova, mas às vezes nós replicamos esse mesmo comportamento quando nós deixamos a santidade no templo. Na igreja eu sou uma bênção, na igreja eu consagro, na igreja eu canto, na igreja eu busco, na igreja eu oro, na igreja eu choro, na igreja eu peço, na igreja eu clamo, na igreja eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Mas e quando eu saio da igreja? Cadê o fogo que ardia aqui no meu coração? Esse fogo que arde aqui também tem que arder lá. Você não pode deixar a sua espiritualidade no templo. Tem muita gente esquecendo a espiritualidade no templo. Deus está dizendo: quem você é deve transbordar em todos os lugares nos quais você está. As pessoas devem olhar para você e enxergar o brilho do Espírito Santo sobre a sua face. A gente reprova o sacerdote e o levita, e tem um monte de jovem aqui talvez reproduzindo esse mesmo comportamento. Quando você vive uma vida que não coaduna com os princípios que você professa aqui no templo, lá fora, como você tem vivido lá fora? Qual tem sido o seu cristianismo lá fora? É interessante que quando Jesus vai contar a história, Jesus faz questão de dizer que o sacerdote ele estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó. Se ele estava descendo de Jerusalém, ele estava voltando das atividades do templo. Eu não sei se você sabia, mas no primeiro século existiam 24 ordens sacerdotais. Existiam 24 ordens sacerdotais. E eles se dividiam em uma escala. Era uma escala ali, onde eles iam e cumpriam durante 2 semanas as atividades,
e depois voltavam, e essa escala era semestral, era uma escala muito grande, era uma escala semestral. Eu sou militar e essa escala de todo, é o sonho da escala de todo militar, uma escala semestral, só nos nossos sonhos. Mas na vida do primeiro século, da classe sacerdotal, a escala era semestral. Eles iam para o templo, cumpriam as atividades 2 semanas, porque eram 24 turnos para revezar num período ali de 6 meses. Então, provavelmente, aquele homem, ele tinha saído de Jericó, porque Jericó era uma cidade sacerdotal. Os estudiosos chegam a dizer que 50% das classes sacerdotais viviam em Jericó, residiam em Jericó. Então, aquele sacerdote, provavelmente, ele estava saindo do congresso. Eu vou utilizar essa linguagem para você entender. Ele estava saindo do retiro espiritual. Ele estava saindo do Conectados, do culto de jovens. Ele tinha acabado de cumprir com as funções dele. E, de repente, ele está saindo, e quando ele está descendo ali aquela estrada, ele percebe um homem ferido. E o texto ali no grego diz que ele foi para o caminho oposto. Ele desviou o seu caminho, indo para o outro lado, para não passar por aquele homem que precisava de ajuda. Gente, o sacerdote, ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei tão bem quanto aquele mestre da lei. Na verdade, o sacerdote, ele recebeu a missão de Deus institucional de ensinar a lei. O sacerdote, ele conhecia o texto de Levítico capítulo 19, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele conhecia os versículos 33 e 34 do capítulo 19 de Levítico, que fala sobre a compaixão com o estrangeiro, tratar bem o estrangeiro. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus, mas de repente, ele se esquiva e vai para o caminho oposto. Sabe por quê? A desculpa não era que ele estava atrasado para o culto, porque ele não estava indo para o culto, ele estava voltando do culto. Talvez a gente imagina que a desculpa é que ele não queria ficar cerimonialmente impuro, porque um sacerdote, ele não poderia tocar em um cadáver, em um corpo sem vida. Se aquele homem estivesse morto, e ele se aproximasse e tocasse naquele homem para ver, ele ficaria cerimonialmente impuro. Também não era nada demais, porque ele passava por um processo de purificação e poderia voltar às suas atividades. Só que esse processo era um processo ali que durava 1 semana, ele ficaria cerimonialmente impuro, era meio que constrangedor, e ele não queria passar por isso. Ele não queria passar por este constrangimento. Por isso, ele negou ajuda. O levita, eu não sei se vocês sabem qual que é a diferença do levita para o sacerdote, mas ambos são descendentes de Levi. Jacó teve 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Levi é aquele que recebeu a missão de Deus, a descendência de Levi, de cuidar das questões religiosas. Mais precisamente em Arão, a Bíblia diz que todo descendente de Levi e descendente de Arão poderia se habilitar ao sacerdote, a vida como sacerdote. Mas existiam muitas pessoas que eram descendentes de Levi, filho de Jacó, mas que não eram descendentes de Arão. Se não é descendente de Arão, não pode ser sacerdote. Então, essa pessoa poderia ser o quê? Um levita. O levita, ele se ocupava das atividades secundárias do templo. Ele assessorava o sacerdote nas suas atividades litúrgicas, às vezes ele trabalhava como polícia do templo. Existiam diversas atividades que o levita fazia. Era uma função secundária, mas era uma função importante também. E era uma função dedicada a Deus, no templo, levita. E Jesus diz que o levita, ele também se afasta. É triste olhar para essa história e perceber que a espiritualidade do sacerdote, a espiritualidade do levita, ficou no templo. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam todos os princípios do Antigo Testamento que falavam a respeito do amor ao próximo, mas eles não quiseram se esforçar para ajudar aquele homem que precisava.
E a pergunta que eu te faço nesta noite é: será que a sua espiritualidade tem ficado no templo? Nós precisamos transbordar o nosso cristianismo, não apenas em todas as pessoas com as quais nós interagimos, mas em todos os lugares nos quais nós nos colocamos, que nós passamos. Nós precisamos transbordar o nosso cristianismo, na escola, na faculdade, no colégio, junto com os amigos, sendo crentes, não crentes. Eles precisam olhar para mim e ver o exemplo de Jesus na minha vida. Eu preciso estar cheio de Deus e ser exemplo para estas pessoas. Nas estradas da vida, há muita gente carente precisando do seu exemplo. Nas estradas da vida, há muita gente perdida precisando do azeite, do vinho que existe em você, do Espírito Santo que está em você, da luz de Deus que existe em você, para irradiar as densas trevas que existem neles. Nas estradas da vida, há muitas pessoas carentes, perdidas, feridas, necessitando de socorro, necessitando de auxílio, e você tem o Espírito Santo dentro de você conhece a palavra, você é salvo, você está com seus pés firmados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Então não omita a sua responsabilidade diante de Deus, não prevarique em sua missão de ser sal da terra e luz do mundo, porque Deus conta contigo para a nossa época e para a nossa geração. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que o nosso cristianismo, ele precisa transbordar nas nossas atitudes. O que fez com que aquele bom samaritano fosse elogiado? A sua roupa? A sua religião? As suas crenças? Não. A sua atitude. Qual tem sido a sua atitude? Eu não estou falando da sua atitude aqui na igreja. Eu estou falando da sua atitude na vida. Será que você tem honrado a Cristo? Será que você tem se preocupado com as pessoas? Será que dentro de você existe o desejo de se colocar como resposta para aquele que sofre? Será que dentro de você existe o desejo de ser uma bênção para as pessoas que Deus coloca no seu caminho? Eu fico muito preocupado, irmãos, porque ultimamente eu tenho visto uma multidão de pessoas que vêm para a igreja querendo só bênçãos e mais bênçãos para si, querendo mais e mais, sem pensar no outro, sem pensar no próximo. Será que o amor de Deus existe realmente dentro do seu coração? Amor é mais serviço do que sentimento. O mundo está cansado de discursos. Todas as religiões falam muita coisa. O mundo quer ver Cristo resplandecendo na sua vida, nas suas atitudes. Você precisa ser mais manso que os demais, você precisa ser mais crente do que os demais, você precisa ser mais humilde do que os demais, que o orgulho, a jactância, a soberba, a vaidade excessiva não tenha espaço no seu coração. Você precisa estar mais disposto de servir as pessoas, de se colocar no lugar do outro, de se compadecer do outro. É isso que Deus espera de você. É esse cristianismo que Deus espera de nós. Um cristianismo que se coloca como resposta para o outro. Um cristianismo que está disposto a enfrentar situações, até de constrangimento, para resgatar vidas. Um cristianismo que não quer só para si, mas que é capaz de se doar para o outro.
Aquele bom samaritano, ele deu tudo o que tinha de si para salvar aquele homem. Ele derramou azeite, vinho, de uma forma ali, próspera, sobre as feridas daquele homem, porque o vinho, ele tem a capacidade ali de provocar a limpeza, e o azeite, o óleo, ele tem a capacidade de trazer ali o alívio para a dor. Aquele homem derrama azeite, ele derrama vinho sobre as feridas daquele homem, ele entrega tudo o que ele tem para ver aquele homem resgatado, aquele homem salvo, aquele homem reabilitado. Ele coloca aquele homem sobre o seu jumento, e ele vai a pé, enquanto o ferido está sobre o seu jumento. Ele procura uma hospedagem, ele se preocupa, ele dá 2 denários, ele paga pelos cuidados daquele homem, e ele diz: olha, eu vou voltar, porque eu me preocupo com ele, eu vou voltar, e se precisar pagar mais alguma coisa, eu te pagarei quando eu voltar, mas faça por ele tudo o que você puder fazer. Será que nós estamos dispostos a fazer por aqueles que sofrem tudo o que a gente pode fazer? Irmãos, há tanta gente ferida emocionalmente, ferida espiritualmente, ferida religiosamente. Há tanta gente passando por problemas, enfermidades físicas, pessoas desesperadas, pessoas sofrendo profundamente, e você carrega azeite, você carrega vinho, você tem os elementos capazes de trazer alívio para a dor destas pessoas, você tem a compaixão no seu coração. O que é compaixão? É a junção de 2 palavras, misericórdia e coração, é a misericórdia do coração. O que existe no seu coração? No nosso coração deve existir um profundo amor pelas almas que sofrem. Nesse momento eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ouviu essa palavra, e você sente no seu coração, que você pode fazer mais pelo reino de Deus. Pastor, eu quero ser o bom samaritano para a nossa época e para a nossa geração. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui na frente, que nós vamos orar por você. Pastor, por gentileza, se puder, nos auxilie com o louvor. Eu não estou falando para você que quer um carro, para você que quer uma casa. É para você que quer ser uma bênção para as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Nós vamos orar, e nesta noite Deus vai levantar crentes que vão se colocar como resposta de Deus para a nossa geração, como bons samaritanos. Eu profetizo essa unção sobre a sua vida, essa unção que vai gerar misericórdia no seu coração, capacidade de se doar, de se colocar no lugar do outro, de estender a mão e ajudar aquele que precisa. Eu profetizo um novo tempo de espiritualidade na sua vida, uma espiritualidade que não fica no templo, uma espiritualidade que não fica só na igreja, mas uma espiritualidade que você carrega aonde quer que você vá. E me conheces, quebranta o meu coração. Jesus, Consuma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Senhor, nós queremos ser usados por ti. Usa-me, Senhor. Jesus, nos usa, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-me, sabe, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Até que mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouça-me, irmãos. Cristianismo é prática. Cristianismo é prática. Cristianismo não é teoria. O teu cristianismo precisa manifestar nas suas atitudes. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus quer fazer de você uma bênção para a nossa geração. Eu vou orar pelas pessoas que estão aqui, mas eu também quero fazer um convite muito especial. Alguém nessa noite que está aqui nos visitando e que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, ou que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você está afastado, você está desviado, e nesta noite você deseja entregar o teu coração para Jesus. Se há alguém nesta noite aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa decisão, aceitando a Jesus como seu Salvador, voltando para Jesus? Aonde está você? Levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você uma bênção. O mundo precisa ver a luz do Espírito Santo brilhando em você. Há pessoas feridas, há pessoas perdidas, e você tem a palavra, você tem a chama do Espírito Santo. Oh, aleluia!
qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós sentimos a Tua presença aqui nessa noite. Nós queremos ser a resposta do Senhor para a nossa geração. Há tanta gente perdida, Senhor. Há tanta gente desorientada nesse mundo. E a gente tem passado por essas pessoas. Só que às vezes a gente está tão preocupado com os nossos próprios interesses, que a gente não é capaz de se atentar para aqueles que sofrem. Senhor, nos desperta. Coloca em nós um sentimento profundo de compaixão pelo próximo, pelas pessoas que precisam. Senhor, faça arder em nosso coração uma preocupação profunda pelas pessoas que estão à nossa volta, que o nosso cristianismo possa transbordar diante de todos os que estão à nossa volta, dos crentes, daqueles que não são crentes, daqueles que nós admiramos, daqueles que às vezes nós reprovamos, porque tem uma vida totalmente diferente da nossa, mas que o nosso cristianismo possa vencer todas as barreiras separatistas, todos os problemas que a sociedade tenta colocar, todos os muros, todas as separações, que o amor em nós possa ser mais forte, Senhor. E que o nosso cristianismo não fique só no templo, Senhor. Que a nossa espiritualidade não fique só no templo, Senhor. Mas que a nossa santidade, a nossa espiritualidade, ela possa transbordar também fora do templo, em todos os lugares onde nós estivermos. Que nós possamos glorificar a Ti, Senhor,